Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Seguindo com a leitura das narrativas da história de José do Egito, fluiremos para o episódio José como governador do Egito em tempos de crise severa. Gênesis capítulo 47, a partir do versículo 13. Tempos de crise muito severa. A crise piora ainda mais. Vamos verificar sobre o esgotamento da política econômica de José do Egito. Os tempos das vacas gordas se foram. Agora é tempo de vacas magras. A carestia e fome extrema. Não havia alimento em lugar nenhum no país do Egito, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram muito fracos de tanto passar fome. Subnutrição. É o povo indo à inanição. O povo comprava alimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Percebam só como estamos no padrão ouro. A compreensão que a sociedade da época de José do Egito tinha sobre o dinheiro e sobre a moeda era a compreensão de que moeda era moeda mercadoria ouro ou moeda mercadoria prata, moedas de ouro ou moedas de prata, moedas de prata e ou moedas de ouro. Então, o dinheiro que circulava na economia da sociedade do Egito fluiu todo para o cofre do tesouro do faraó. Não havia mais dinheiro circulando na economia da sociedade egípcia. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José ainda tem muitos mantimentos nos armazéns públicos das províncias do Egito. E nós estamos passando fome porque o dinheiro acabou. Todas as moedas de ouro e todas as moedas de prata fluíram e migraram para o cofre do tesouro do faraó. É um típico problema do padrão monetário ouro. Por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu o trocarei por mantimento. O gado era instrumento de trabalho, bem de produção e também mercadoria para troca. Então, José começou a aceitar como meios de pagamento os bens de produção do povo do Egito. Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu o trocarei por mantimentos. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos. E, em troca, José lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano se passou, e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor,
Não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus, porque o Senhor aceitou como meio de pagamento e como moeda os nossos bens de produção, os nossos animais. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos. E assim a terra não se tornará um deserto de terras arrasadas. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, porque a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo toda do rei do Egito, do faraó. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos. E assim, eles, os sacerdotes, tinham o que comer, porque eram subsidiados pelo rei, pelo faraó. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do faraó, pois eu, o grão-vizir da economia do Egito, os comprei para o faraó. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. De tudo o que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e o Senhor tem sido muito bom para nós. Seremos escravos do rei do Egito. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei, pertence ao faraó. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. É José criando uma isenção, um abonamento para os sacerdotes, porque os sacerdotes eram uma classe social privilegiada, classe religiosa, classe sacerdotal privilegiada, classe social religiosa, classe privilegiada. É importante observarmos que estamos fazendo referência a uma sociedade de cerca de 3.700 anos para trás em relação a nós, tempo do mundo antigo.